O livro de hoje marca um dos momentos mais importantes no culto a Dante Alighieri. Talvez o livro de hoje tenha começado esse culto. Nenhuma outra coisa lhe dava prazer, sossego ou conforto senão vê-la. Por isso, deixando de lado todos os outros afazeres, aflitíssimo corria onde acreditava fosse possível vê-la, como se do rosto ou dos olhos dela extraísse todo o seu bem e consolação. Vida de Dante, de Giovanni Boccaccio. Se você não está ligando o nome à pessoa, Boccaccio é o escritor do Decamerão. Aqui no canal tem um videozinho antigo sobre o Decamerão, vou deixar no card na descrição aqui embaixo, mas eu preciso fazer um vídeo novo e fazer uma releitura do Decamerão. Mas enquanto não tem, aproveite e assista o antigo vídeo que está aí. Feita essa informação, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e com seus inimigos, porque o importante é compartilhar. Vocês estão esquecendo de deixar o like, meu povo, deixa o like aí. Giovanni Boccaccio foi um importante escritor e poeta italiano do século XIV. Ele nasceu na cidade de Cetaldo, na Itália, em 1313. Seu pai queria que ele se dedicasse ao comércio, então vai enviá-lo para Nápoles em 1327 para ele aprender sobre o ofício. No entanto, durante a sua estada em Nápoles, ele entrou em contato com a vida vibrante da corte, que mais tarde influenciaria os seus escritos. Obviamente, o pai era completamente contra essas pretensões do Boccaccio a escritor. Boccaccio é considerado por muitos estudiosos como um dos precursores do humanismo, que foi de extrema importância no Renascimento e no Renascimento italiano, tanto na literatura como também nas artes plásticas. Ele é também considerado um dos maiores contadores de histórias da Europa do século XIV. Meu povo, não sei onde vocês moram, mas aqui tá um calor que é tenebroso. Isso porque eu tô gravando esse vídeo quase 7 horas da noite. Mas tudo bem. Na sua obra principal, o Decamerão é um conjunto de histórias curtas. São 100 histórias curtas, né? Por isso a fama de grande contador de histórias. Ele retratou o comportamento humano nas suas obras, abordando as virtudes e os vícios da humanidade. E também ele retratou a peste negra que assolou a Europa em 1348 em seus contos do Decamerão. Boccaccio teve também vários casos amorosos conhecidos ao longo de sua vida, incluindo um com uma mulher conhecida como Fiammetta em suas obras. Esses envolvimentos românticos foram significativos em sua vida e provavelmente desempenharam um papel substancial na formação de suas atitudes e pensamentos em relação ao amor e à natureza humana. Quando seu pai morreu em 1349, ele passou por dificuldades financeiras. Então, para a diplomacia, viajando em nome da cidade de Florença para vários tribunais, incluindo o Tribunal Papal de Avignon. E se você sabe esses tribunais papais, aí eram os tribunais da Santa Inquisição, né? Se você ler o Decamerão, você vai ver que ele tirou algumas histórias, provavelmente, dessa sua estada neste tribunal. Em seus últimos anos, ele desenvolveu uma estreita amizade com o famoso poeta italiano Petrarca, uma relação que influenciou profundamente os dois escritores. Petrarca encorajou-o a estudar os clássicos e a literatura grega e a romana antiga. Se naquela época já era antiga, hein? Imagina hoje em dia. É interessante, né? Porque Dante, Petrarca e o Boccaccio são considerados os maiores escritores desse período, né? Os maiores italianos também. Por volta de 1360, Boccaccio começou a se afastar da narrativa em direção a empreendimentos mais acadêmicos. No final da vida, ele sofria de graves problemas de saúde, provavelmente relacionados à obesidade e doença cardíaca. Ele falece aos 62 anos em 1375. A vida de Dante foi escrito por volta de 1530 e é uma obra fundamental para a compreensão, né, do mito de Dante, como eu disse no começo desse vídeo, pois não só mostra a influência que o poeta teve na vida do autor de Decamerão, mas também é um estudo historiográfico da Idade Média.
Nessa edição, nós temos uma excelente introdução escrita pelo professor Pedro Faleiros Reis, que deixa claro que, apesar de um texto breve, é uma obra multifacetada, e é mesmo. Temos aqui a biografia de Dante, suas obras e datas de composição e como ocorreu a divulgação delas, visto que ainda não havia, naquele tempo, impressão, apenas manuscritos. Nós vamos encontrar aqui também as questões políticas, discussões sobre poesia, anedotas a respeito da criação do mito de Dante. E tudo isso misturado com a história do próprio Boccaccio. Muita coisa mesmo para um livro com menos de 80 páginas, tirando a introdução e as notas no final. Mas o que me fez lembrar também é uma história da civilização do Freud, que é pequenininho, mas de vasto assunto. Nós temos aqui a mesma coisa, um livro curtinho, de poucas páginas, mas de vasta história e vasto assunto. E sim, este livro é o grande responsável pela disseminação da obra do Dante, que antes desse livro, olha que interessante, era conhecido apenas como comédia. É o Boccaccio que vai chamar o livro do Dante de A Divina Comédia, mas antes era conhecido apenas como comédia. Então, após dar esse título de divina, o Boccaccio vai trabalhar muito mais em cima das divulgações desse texto. Portanto, podemos sim considerar a vida de Dante um verdadeiro culto à figura do escritor. Essa veneração se deixa perceber nas composições poéticas do Boccaccio e, na verdade, em quase na totalidade da obra deste escritor. Antes desse texto se tornar um livro, ele foi originalmente concebido como o prefácio às compilações das obras de Dante. Porém, o Boccaccio ainda iria escrever outras 2 versões, deixando o total de 3. Mas, ao que tudo indica, essa é a mais completa mesmo. Por toda essa dedicação, ele é considerado o primeiro editor das obras de Dante, as tornando públicas com suas leituras para o povo. Lembrando que, nesta época, publicar era tornar público, né? A leitura em praça aí, para todo mundo ouvir. Boccaccio chegou a ser contratado pelo próprio governo de sua cidade para fazer as leituras. E ele preparava o pessoal que ia ouvi-lo com uma biografia do autor da Divina Comédia. O título original era o seguinte, se atente para o tamanho do título: Sobre a origem, a vida, os estudos e os costumes do famosíssimo varão florentino Dante Alighieri, poeta ilustre, e sobre as obras compostas por ele. E ele vai acrescentar ainda nesse texto digressões, além de fazer descrições de Dante que se fixaram no imaginário popular. Lembrando que Boccaccio era uma criancinha quando Dante morreu, então ele não conheceu Dante pessoalmente. Além do mais, em meio ao texto, ele deixa entrever suas opiniões sobre o biografado. E apesar de toda a admiração que ele tinha por Dante, ele não deixa de explicitar a sua reprovação nas relações políticas que o Dante teve. E lamenta ter que narrar essa faceta do poeta. Esse livro só começa a ser aceito como uma biografia real do Dante, fruto de intensa pesquisa, na segunda metade do século XX. E mesmo assim, esse parecer não é compartilhado por todos os críticos. E isso se deve ao fato de muitos a considerarem uma fantasia do Boccaccio, principalmente por causa dos excessos narrativos. E o livro começa assim: sobre a origem, a vida, os estudos e os costumes do famosíssimo varão florentino Dante Alighieri, poeta ilustre, e sobre as obras compostas por ele, começa com bons auspícios. E segue deixando claro que, já que ninguém exaltou a grandiosidade de Dante, ele o fará principalmente para que nações estrangeiras não digam que a sua pátria foi totalmente ingrata com o poeta. Mas antes de entrar especificamente na vida de Dante, ele então vai descrever o cenário, contando um pouco sobre a cidade de Florença e de seus habitantes,
ele vai nos mostrando em que terreno e em meio a quais pessoas surgiria o poeta. Tudo isso envolto em muito lirismo. É interessante ver uma biografia tão antiga usar os mesmos moldes que se usa hoje em dia. As biografias sempre começam dando um panorama da onde o biografado vai nascer, sua família anterior, tudo. E o Dante começa fazendo a mesma coisa. E quando se diz aí envolto ao lirismo, eu vou ler um trechinho da página 38 para vocês terem noção de como Boccaccio escreve e por que alguns consideram ficção. Página 38, no parágrafo 17. Os parágrafos são numerados, tá? Parecia a nobre dama em seu sonho estar sob um altíssimo loureiro, num verde prado, ao lado de uma fonte claríssima, e então parir ali um filhozinho que, em brevíssimo tempo, nutrindo-se apenas das bagas que caíam do loureiro e da água da fonte clara, parecia-lhe transformar-se em pastor. Depois, fazia o máximo possível para obter algumas folhas da árvore cujo fruto o nutrira. E, a tal fim, esforçando-se, parecia-lhe vê-lo cair. Ao levantar-se, não via mais homem, pois em pavão se transformara. Ela ficou tão admirada que seu sono foi interrompido. Pouco tempo passou até que chegasse o momento do parto, e deu à luz um filho que, com o consentimento do pai, foi chamado Dante. Entenderam? É lírico demais. É por essas e outras que se questiona, então, ser ou não ser uma biografia. Assim, ele vai seguir descrevendo os estudos de Dante, primeiro na sua cidade, depois em Bolonha e já próximo da velhice em Paris. Ele narra também o encontro de Dante com Beatriz, na página 41 desta edição. Você tem lá. Entre muitos jovenzinhos estava a filha do anfitrião, cujo nome era Bice, embora ele a tenha sempre chamado em seu nome primitivo, Beatriz. E tinha talvez seus 8 anos. Era muito graciosa conforme seu pouco tempo de vida e nos atos muito gentil e agradável, com costumes e palavras bem mais sérias e modestas do que sua idade exigia. E, ademais, possuía as feições do rosto muito delicadas e harmoniosamente distribuídas e repletas, além de beleza, de tão honesta graça que era considerada por muitos quase uma anjinha. Então, mais do que um amor à primeira vista, o Dante sente pela Beatriz uma verdadeira adoração, que depois eu acho que se torna, sim, eu posso dar essa palavra, uma obsessão, porque essa Beatriz vai influenciar toda a obra de Dante e vai mexer com a sua vida para sempre. Ela influencia tanto que ela está lá na obra-prima do autor, na Divina Comédia. E é através da sua obra que ele vai imortalizar para sempre essa moça, essa menina, na verdade, né? 8 anos quando ele a conhece. E quando a Beatriz morre, o Dante quase sucumbe também. Você tem aqui na página 43 o drama dele diante da morte dela. Estava quase no fim do seu 24º ano a belíssima Beatriz, quando, segundo as vontades daquele que tudo pode, deixou as angústias deste mundo rumo à glória que seus méritos lhe haviam granjeado. Por causa de sua partida, Dante se entregou a tanta dor, a tanta aflição, a tantas lágrimas, que muitos dos seus mais próximos, parentes e amigos, acreditaram não haver nenhum outro remédio senão sua morte. E os parentes, vendo Dante nessa tristeza, a família resolveu, então, para amenizar talvez sua dor, lhe encomendar uma esposa. E no próprio corpo do texto, em vários momentos, o Boccaccio diz não querer se alongar, passando por alguns assuntos assim bem rapidamente, de forma bem sucinta. E o que ele diz nessas partes? Ele diz o seguinte: sem perder muito tempo, os argumentos seguiu-se o efeito e o casaram. Então, rapidamente. E ele vai deixar claro que o casamento não fez bem para Dante e só serviu para afastar ele dos seus estudos. Sobre o Dante na política e o seu exílio, ele vai dizer: decidiu, pois, Dante que queria seguir as honras caducas e a vã pompa dos ofícios públicos, e,
vendo que por si só não poderia tomar um terceiro partido, o qual, justíssimo, suprimiria a injustiça dos outros dois, unindo-os, incluiu-se aquele que possuía, segundo o seu parecer, mais razão e justiça, trabalhando continuamente nas obras que sabia serem saudáveis à sua pátria e a seus cidadãos. Naquela época existiam dois partidos e Dante adentrou em um. E Dante deixou tudo para trás, esposa e filhos, e ele nunca mais vai voltar à sua terra natal. Por causa que o partido que governava, né, põe um fim à sua vida ali, manda ele para fora daquelas terras. O Boccaccio também afirma que Dante é o primeiro entre os italianos a valorizar Homero e Virgílio e defender um idioma mais simples, pois ele sempre teve a intenção de fazer com que seus escritos chegassem a todas as classes sociais. Por fim, ele descreve a morte de Dante aos 56 anos. E depois disso, que ele põe fim aí na história do Dante, ele vai começar a discorrer sobre a questão do exílio, inconformado com o fato da pátria ter expulsado de sua terra uma figura tão grandiosa e nunca o ter recebido de volta. E compara Dante a outras figuras históricas que também foram renegadas ao longo da história. Para encerrar, ele destaca a obra do poeta de forma mais geral, um livro chamado Vida Nova, escrito quando Dante ainda chorava pela morte de Beatriz. É um livro de pequenas composições, sonetos e canções. Eu acho que tem uma edição desse livro no Brasil. Acho que até pela a Penguin Company mesmo. E depois, obviamente, ele vai exaltar a sua comédia, uma obra, né, divina, segundo ele, parte escrita no exílio, com partes perdidas que depois voltam à mão do autor. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais da vida de Dante, como surgiu todo este mito ao redor desse escritor italiano, sim, que é um dos grandes, né, um dos maiores de todos os tempos, você não pode deixar de ler, então, este pequeno livrinho. Como eu disse, ele tem ali 80 páginas, tirando a introdução e as notas do final. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e ativar o sininho das notificações para receber o alerta aí dos próximos conteúdos aqui do canal. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.